Salve marujos do Caravela Virtual, aqui é o Will e eu vou gravar para vocês a primeira vídeo resenha do nosso canal para falar a respeito do último show do Angra, que foi especialíssimo, comemorando o lançamento de 20 anos do álbum Angels Cry. Então rola a vinheta aí que a gente já volta. Bom galera, pra quem não sabe, o Angra fez neste último domingo, dia 25 de agosto, um show para comemorar o lançamento do seu primeiro álbum, Angels Cry. Não dá pra dizer que é o começo da banda, porque eles começaram uns 2 anos antes, mas de certa forma é o pontapé oficial deles pro mundo inteiro, e foi um álbum que fez com que o Angra se tornasse não só uma banda conhecida nacionalmente, mas principalmente reconhecida lá fora como um dos expoentes do metal melódico, inclusive. Então, antes de continuar a falar a respeito do show, eu queria deixar claro uma coisa. Em primeiro lugar, eu sou muito fã tanto do trabalho do André Matos quanto do Edu Falaschi, e conheci o Angra por volta de 2001, 2002, quando a turnê do Rebirth estava no comecinho e o Edu tinha acabado de entrar na banda. A maior prova da minha admiração pelos dois vocalistas foi um blog que eu tive em 2004 e 2005 chamado Xamangra, que chegou a sair inclusive na Root Crew algumas vezes. Eu também tive uma influência aí indireta na escolha do Edu Falaschi como vocalista para Pegasus Fantasy. Eu fui convidado para uma reunião na época que estavam cogitando a redublagem da série Saint Seiya aqui no Brasil e a saga de Hades que estava vindo, e eu sugeri o nome do Edu e outras pessoas compraram a ideia junto e acabou dando certo. Bom, eu tô com uma colinha aqui pra tentar lembrar de tudo que eu tenho pra falar pra vocês, mas eu acho que eu vou acabar esquecendo de alguma coisa. E, enfim, o Angra tava aí num hiato não declarado nos últimos meses, que vinha se arrastando desde o Aurora Consurgens, que não foi tão bem recebido, até o show do Rock in Rio, que foi praticamente uma catástrofe, né, onde o Edu admitiu inclusive que estava com problema na voz, teve falhas técnicas, enfim, coisa do passado. E para tocar a bola para frente, eles nos últimos meses anunciaram o Fábio Lione como vocalista convidado. Para quem não sabe, o Fábio tem uma carreira aí já extensa dentro da cena de metal melódico, desde o Athena, Labyrinth, o Vision Divine, até chegar no Rhapsody, onde ele se consolidou de vez e tem inúmeros fãs pelo mundo, inclusive muitos deles compartilham gosto pelo Angra. Dessa forma, a escolha do Fábio para a turnê de apoio foi bastante inteligente. Ele participou inclusive da última turnê do Camelot para substituir o Roy Khan, que também saiu assim meio que do nada da banda, e deu conta do recado. Eu não sei se foi por isso que o Angra chamou ele, ou se foi por alguma proximidade que o Rafael e o Kiko têm do cara, mas eu já volto na questão do Fábio daqui a pouquinho. Logo de cara a gente percebia o cuidado e a atenção que eles iam dar, vamos dizer assim, para a carreira toda, apesar de ser um especial do álbum Angels Cry, né? A primeira coisa que a gente notou foi o pano de fundo do palco, muito bonito, com o logo da banda e toda a simbologia assim, dos outros álbuns misturadas. Daí passaram no telão algumas fotos da carreira, desde a época do André Matos,
passando pelo Edu até o Fábio como vocalista convidado, mostrando um pouco dessa mudança que houve no decorrer dos anos e servindo de introdução para a apresentação. A primeira música a desfilar no palco foi Angels Cry, e eu acho que a escolha não poderia ter sido melhor. Na hora que o pano de fundo caiu, a galera ouviu os primeiros acordes, se empolgou, e mais do que isso, a banda estava muito empolgada. Você percebia a empolgação dos caras, em especial do Kiko e do Rafael, no sorriso deles, na vontade, nas expressões, no fato de todas as músicas eles acompanharem, sabe, letra a letra, e a galera também ia na loucura, pulava, cantava, afinal de contas são canções que a gente já conhece há muitos anos. Entre as participações especiais, a gente teve a presença da talentosíssima e belíssima Tária Turuni, os prodigiosos membros da família Lima, que foram lá compor a parte de cordas, dar aquela coisa mais orgânica para a apresentação. Almícar Cristófaro, batera do Torture Squad, no momento em que o Rafael lembrou da trajetória do Angra e todas as bandas que acompanharam eles nestes 20 anos. E também do Uli John Ruff, o lendário e virtuoso guitarrista do Scorpions. Faltando apenas um pequeno, ou na verdade um grande detalhe, já que o cara é enorme, que é o Sir Russell Allen. Ele sofreu um acidente de carro na véspera aqui no Brasil, então a infelicidade é pouco. Todos os convidados só vieram a engrandecer a apresentação, em especial a Tária, que causou um fervor mesmo. Ela cantou 2 músicas, onde o nosso querido Fábio Lione fez uma segunda voz digna de Pavarotti. Quem tava lá viu que o cara não é pouca coisa não, os graves eram muito graves e bem líricos, então ele espantou muita gente que não estava acostumada com a carreira dele no Rhapsody. Também queria destacar um membro da família Lima, que é o Moisés Lima, que participou em Millennium Sun, se eu não me engano, sozinho, e depois nas músicas que a família inteira estava presente, como No Pain for the Dead, ele voltou pro palco. E o cara de cara me fez lembrar do Apocalíptica. Era impossível você ver o sujeito banjeando lá com o cabelão comprido, com o cello na frente dele e não lembrar dos finlandeses. Foi um momento muito marcante e eu acho que vale a pena o Angra investir nessa parceria. Agora, o que importa mesmo nessa história toda? As músicas na voz do Fábio Lione. Olha, de maneira bem resumida, tá? A gente pode dividir o show em 2 partes. A era Edu
e a era André Matos. As músicas da era Edu Falaschi ficaram perfeitas na voz do Fábio Lione. Diria eu, sei que é uma heresia na cabeça de muita gente, que eu posso ser xingado por isso, mas diria eu que a maioria das faixas ficou tão boa ou até melhor na voz do Fábio ao vivo comparado às performances que o Edu tinha nos shows do Angra. Isso se deve principalmente à extensão dos dois, que é relativamente parecida, né? Os tons são muito próximos, e a técnica apurada que o Fábio tem para estar cantando um repertório dentro da extensão própria dele. Já as músicas da era André Matos é uma grande questão, né? Porque o André tem agudos, muito mais agudos, e não é tão simples chegar nas notas que ele faz. Eu diria que assim, Angels Cry, que abriu o show, mesmo Nothing to Say, que o Fábio acho que andou ensaiando, deu uma melhorada em relação a outras performances da turnê, Lisbon, Time, Gentle Change, eu diria que Gentle Change ficou numa versão tão boa quanto a versão do André, embora bastante distintas uma da outra. A única ressalva, a única grande ressalva do set foi Carry On. Eu não sei se é uma maldição, eu não sei se o André fez xamanismo, fez macumba, o caralho é 4, mas Carry On é muito raramente boa na voz de outro vocalista. Agora, sobre o Fábio, o que eu percebi é que toda vez que ele tentava chegar num agudo, principalmente no refrão, ele acabava estourando assim a potência no microfone, não sei se derivada de um belting mesmo, e quando ele não chegava no agudo, muitas vezes ele terminava num drive, e aí a coisa não rolava, ficava estranhíssimo, assim, para ser sincero. Mas é a única grande ressalva que eu tenho. Eu acredito que as outras canções ele conseguiu se virar bem, e pra mim, ou eles adaptam a Carry On, baixam o tom dela, ou eles limam ela do set, já que o Angra tem muitas outras músicas boas. Acústico do Kiko Loureiro com o Rafael Bittencourt, em que eles cantaram várias cançõezinhas aí, desde Reaching Horizons até Make Believe e Caça e Caçador, e inclusive lançaram uma cerveja com o rótulo dos álbuns Angels Cry ou Holy Land. Eu acho que eu vou comprar uma pra mim, eu não bebo cerveja, mas eu achei muito bonitinha aquela garrafa. Moral da história, o Fábio fica ou não fica no Angra? Ninguém falou nada pra gente durante o show. Eu particularmente gostaria que ele continuasse. O Fábio mescla a extensão e o melhor do estilo do Edu com essa coisa neoclássica que o André Matos tinha na carreira da banda. A gente tem que parar com esse preconceito bobo de que tem que ser um vocalista brasileiro pra banda se manter brasileira. Tem que ser um vocalista bom, tem que ser um cara que aguente o tranco, não só tecnicamente, mas da pressão que é substituir o André Matos e o Edu Falaschi depois de 2 gerações aí da banda. E que aguente turnês e que tem a garra pra fazer a coisa andar pra frente. E eu acho que o Fábio tem um temperamento adequado pra aguentar esse tipo de coisa, até porque eu não acredito que a vida dele fosse fácil dentro do Rhapsody, pra ser sincero. E é isso aí. Então se vocês gostaram do vídeo, compartilham da mesma opinião que eu ou não, vocês podem comentar aqui embaixo,
né? Curtam também, se possível, para ajudar a gente a desenvolver outros materiais. E eu vou estar postando algumas gravações que eu fiz durante o show, numa qualidade bem bacana, tanto de áudio quanto de vídeo. Eu espero que vocês curtam e apreciem sem moderação, beleza? E muitos anos aí para a Deusa do Fogo, que eu espero que continue remando, porque vocês têm muita lenha para queimar. Valeu, galera, e até mais. Já tô vendo até a campanha, né? Assim, Fábio Lione fica. Pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais esse troca-troca